Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar um pouco sobre um personagem histórico aqui de Francisco Beltrão, que é o Frei Deodato Bernard. Ele foi o primeiro clérigo a se estabelecer aqui no município, quando ainda era a Vila Marrecas, no final dos anos 40. E essa trajetória foi contada pelo Flávio Pedron, jornalista e escritor aqui do nosso município, que lançou um livro neste ano falando um pouco da história e da trajetória do Frei aqui no nosso município. Você acompanha a nossa entrevista logo após o intervalo, não saia daí. FUBRA sempre com você. Na FUBRA você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis, móveis, eletrodomésticos, som e imagem e muito mais. Na FUBRA é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 3905-1800. Trevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra a FUBRA, sempre com você. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, associações e que também mostra boas iniciativas tanto na área empresarial quanto comunitária aqui de Francisco Beltrão. E nesta semana a gente recebe aqui no nosso estúdio o Flávio Pedron, ele que é jornalista, também é escritor aqui no nosso município. O Flávio tem uma atuação bem relevante aí dentro do meio da comunicação aqui do nosso município. Flávio, seja muito bem-vindo e a gente vai conversar um pouco sobre uma obra lançada recentemente em Francisco Beltrão, que é o livro sobre Frei Deodato. Flávio, eu queria que você começasse, eu acho que explicando um pouco quem foi a figura, né, do Frei Deodato, né? A gente até conversava, acho que é um personagem relevante aqui para a história de Francisco Beltrão, mas que muitas vezes é pouco lembrado, né? E aí o Flávio buscou de resgatar tudo isso e colocar no livro que foi lançado há poucas semanas aqui em Beltrão. Flávio, explica para a gente, dá uma noção de quem foi o Frei Deodato. Então, Leandro, telespectadores, um agradecimento por estar aqui, pelo convite, no programa Associativismo e Cooperativismo. Frei Deodato, eu considero que uma das pessoas mais importantes, uma das personalidades mais importantes do período pré e início do município de Francisco Beltrão, entre 1949 e 56, porque foi o primeiro sacerdote a se estabelecer efetivamente no município, né? Trabalhar a cidade, trabalhar o interior na parte de evangelização, pastoreio, né, da comunidade católica. E os desafios eram imensos na época. Hoje nós temos uma cidade bonita, bem cuidada, tudo, mas naquela época ainda não se tinha um projeto de como que seria a cidade, né? Então ele enfrentava muitos desafios aí com seu cavalo percorrendo o interior, carreiros, algumas estradas ainda sendo construídas, né, ao longo dos anos. Então, por isso que eu reputo que é uma pessoa das mais importantes de Francisco Beltrão no começo do município, lá na década de 50. E é interessante observar porque na época, antes, né, do Frei Deodato se estabelecer aqui, a evangelização era feita por missionários, freis de outras comunidades, né, que passavam só por Beltrão, né? Não tinha ninguém estabelecido aqui, né, Flávio? Não tinha. Eventualmente vinha algum frei dos franciscanos de Pato Branco, porque a paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco foi criada em 1948, então abrangia essa região aqui também. Então, eventualmente eles vinham para cá. E aí, com a vinda do frei, em 1949, ele já nos primeiros dias que ele chegou em Pato Branco, ele já veio para Francisco Beltrão
então Vila Marrecas, né? E constatou que realmente a comunidade aqui era grande, tinha muitas comunidades em volta e que precisava de uma pessoa, um religioso, para atender diariamente, não só de vez em quando, né? Então, a partir dali, eles acertaram para que ele ficasse em Francisco Beltrão, no caso, em 1959 era Vila Marrecas, né? Ficasse estabelecido em Francisco Beltrão, morando, né? E convivendo com a comunidade daqui. Flávio, o que você conseguiu apurar, né, sobre a origem, a formação, enfim, o Frei antes de Vila Marrecas, né, então, sobre quem era o Frei Deodato? Então, o Frei Deodato, ele nasceu na Alemanha, e ele, no final do século, foi em 1896, se não me engano, que ele nasceu, e na Alemanha, e ele participou de 1914 até 1918 da Primeira Guerra Mundial, né, como expedicionário da Alemanha na guerra, que envolveu países da Europa. E ele contou para algumas pessoas que ele viu cenas assim muito terríveis, né? As pessoas mutiladas, mortas. E ele fez uma promessa para Deus, que se ele saísse vivo da guerra, ele se tornaria padre. Tá? E isso efetivamente aconteceu, mas logo mais tarde, né? Daí ele passou por seminários na Alemanha, na Bélgica, e nessa informação a gente não tem, por que ele veio para o Brasil. Mas, na época, o Brasil recebia muitos religiosos de outros países, no começo do século. Né? E ele veio para o Brasil e aqui ele terminou seus estudos, né, na Ordem dos Franciscanos Menores e se estabeleceu daí, passou pequenos períodos por São Paulo, pelo acho que interior de São Paulo também, e veio para Porto União. Né? Aqui em Porto União ele ficou muitos anos. No total, ele ficou, em Porto União ele ficou 20 anos, tá? Porque ele ficou 14 anos em Porto União, e daí depois de 14 anos ele voltou veio para Francisco Beltrão e depois retornou para Porto União. Então, são 20 anos, me parece que duas ou três passagens por Porto União. Mas então, a vida dele religiosa, que tem pouco mais de 20 e poucos anos, né, de vivência, ele passou boa parte em Porto União e Francisco Beltrão. Né? E daí, ele ainda tinha uma convivência com os familiares da Alemanha. Eventualmente ele saía de férias e voltava para a Alemanha para rever seus familiares. E aqui em Beltrão, Flávio, eu queria que você comentasse sobre os desafios, né, desse trabalho de evangelização, de estar próximo, né, de ser o representante da igreja, né, junto à comunidade aqui, porque, como você falou, eram tempos bem diferentes, né, picadas, você tinha uma dificuldade logística maior, né, de locomoção, era um único frei aí para atender, né, uma população que era crescente também, né? Sim. Enfim, quais que eram os desafios de se trabalhar aqui lá nos anos 40, 50? Os desafios, então, eles eram imensos, né? A questão de estradas, como eu já falei, praticamente não tinha. Capelas, não existiam capelas a não ser aquelas que a Capela Nossa Senhora da Glória, né, que depois foi elevada à paróquia, hoje é como catedral. Uhum. Então, ele, nas suas incursões que ele fazia pelo interior, os desafios eram, primeiro, chegar, né, porque não tinha praticamente estrada, eram carreiros. Segundo, acho que era a questão de reunir a comunidade, né, fazer entender a importância de se ter criar uma capela, construir uma capela, constituir um conselho, eles chamam conselho econômico ou pastoral, né? Então, nesse aspecto.
O outro também levar a palavra de Deus, catequizar as crianças, achar catequistas para fazer, catequizar as crianças, a questão de construir as próprias capelas também, tá? Então, o Frei, ele passava boa parte dos dias cumprindo compromissos no interior. E o interessante é que as pessoas falam no livro que se o Frei marcasse uma missa, um compromisso para a comunidade, vamos supor, a comunidade do Rio Tuna, e tem relato disso, se estivesse chovendo, ele ia, ele não encarava. Aliás, ele encarava, ele não tinha assim medo de encarar os desafios, mesmo com chuva, às vezes forte. Tem relatos assim muito interessantes nessa questão de como ele era organizado nessa questão dos compromissos do interior, né? O Dr. Walter tem mais uma citação também de uma matéria na Revista Franciscana de 1966 que abordou a vida dele. Diz que ele não era muito organizado nas suas coisas, né? Mas o Dr. Walter Pequat, que foi um dos entrevistados para o livro, disse que ele, na questão do interior, ele era muito organizado. Ele tinha essa questão, ele levava muito a sério o interior. Agora, no seu quarto já não era tão organizado assim. Ele era mais comprometido, vamos dizer assim. Então, sim, legal. Sim. Que bom conhecer um pouco mais dessa história de um personagem tão importante, né, para Francisco Beltrão. Olha só, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Indústria Alumínios Belmar. 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com a indústria mais atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Tudo bem, pessoal? Como está a tua vida financeira? Eu quero te fazer um convite. Eu, Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. Nos faça uma visita num dos nossos escritórios, na Rua Antonina 795, ou na Rua São Paulo 1523, ou mesmo uma simulação no nosso site hsconsórcio.com.br e veja as alternativas que temos para você. Um pouquinho por mês você pode trocar de carro, comprar motocicleta, trocar o teu caminhão ou mesmo sair do aluguel, com a meia parcela até contemplação. Vale a pena, faça uma simulação, hsconsórcio.com.br. Tire do papel o teu sonho e realize com a HS Consórcio. Ou então, entre em contato com o Williams Costa, 46-9924-0920. Vou atender você com muito carinho e vou te ajudar, tenha certeza disso. I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do separate my love from you. You came to set us free. You came to set. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Bergman, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia.
Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana recebendo o Flávio Pedron para contar um pouco mais sobre a história do Frei Deodato, um personagem que é pouco conhecido, mas é muito importante aqui em Francisco Beltrão. Inclusive é nome de travessa, né? Ali bem na área central, bem quase em frente à Concatedral Nossa Senhora da Glória, a travessa aí leva o nome do Frei Deodato. O Flávio lançou um livro, conseguiu buscar aí várias documentações, vários arquivos, entrevistas aí para tentar reconstituir a história do Frei Deodato, sua passagem principalmente aqui por Francisco Beltrão. Flávio, eu queria que você comentasse alguns pontos assim, vamos dizer, da vida não como clérigo, né, do Frei Deodato. Por exemplo, ele era muito ligado à marcenaria, né, era um exímio marceneiro, né. Conta pra gente um pouco sobre como que era a vida também pessoal, né, do Frei. Então, o Frei Deodato, ele gostava muito de marcenaria, fazer produtos artesanais, mas muita coisa ligada à questão da igreja, né? Então, ele ia no Camilote, ele ia na família Bernardon, também outras madeireiras, né, que tinham serras, né? E ele chegava e fazia essas coisas, mas os relatos dizem assim que quando ele chegava num lugar, numa marcenaria, numa madeireira assim, que ele precisava fazer os objetos que ele usava na igreja, como púlpitos, joelho-flexórios também, que são aqueles negócios que os noivos ficam ajoelhados, né? E ele queria que o equipamento ficasse só com ele, não queria dividir com ninguém, né? Então, é bem interessante isso aí. E ele era uma pessoa assim, muito criativa, não só na questão do artesanato, mas também na questão religiosa. Tem relatos no livro também que ele gostava de fazer coisas diferentes, teatrinhos também, ele montava os teatrinhos, montava cenários, claro, rudimentar para a época, mas assim, para criança de 10, 14, 13, 14 anos, que tem fotos inclusive no livro ali, era uma coisa diferente, tá? Mas ele era uma pessoa assim meio rude, né? Então ele é enérgica. E tem relatos também que, tipo assim, tem uma passagem no livro que relata que uma vez ele foi no Camilote, eventualmente ele ia lá no Camilote e fazia essas coisas. E ele foi com o seu cavalo Max e tinha um balde de madeira, antigamente era comum isso aí, esses baldes de madeira, e ele pegou e pegou a água do poço, tirou a água do poço e pegou e deu pro cavalo, né? E o cavalo estava tomando água lá, e daí o pessoal dos funcionários não gostaram, porque eu estava usando o balde que eles usavam para tirar água para dar E daí ele falou assim, que o pessoal reclamou, mas esse cavalo tem a língua a boca mais limpa que a de vocês, assim, claro, uma gozação, uma brincadeira, né? Mas era o jeitão dele, né? Ele respondia, com ele não tinha... ele era meio secão, assim, né? Mas era uma pessoa assim, apesar de enérgica, muitas vezes rude, ele era uma pessoa assim muito firme na fé, uma pessoa muito religiosa, assim, muito ligada assim, à igreja. Ele não era uma pessoa assim muito ligada a questões materiais, questão de dinheiro, assim, ele não, o negócio dele era uma vida assim muito focada na questão da igreja, sabe? E é bacana observar, você até falou do cavalo Max, né? Eu acho que essa relação também está retratada no livro, né? Inclusive na capa do livro, né? Uma pintura que está o Frei com o seu companheiro aqui de jornada, né, em Beltrão, que foi o cavalo Max. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também, Flávio. Então, o cavalo Max, eu acho que não dá para falar do Frei sem falar do cavalo Max também, porque o cavalo Max era o companheiro dele nas suas andanças pelo interior,
E ele tinha um carinho muito grande por esse cavalo. Assim, desde a questão às vezes, o cavalo, preservar o cavalo, deixar ele pastando, deixar ele descansando, e quando chegava numa comunidade, pedir para as pessoas alimentarem o cavalo. Então ele tinha um carinho muito, muito grande por esse cavalo. E era o meio de locomoção dele. Anos depois teve pessoal aí que levava ele com jipe também, pelo interior. Mas o cavalo Max, então, além de ser um companheiro do Frei, ele tinha a garotada aí da época, os meninos, tinha alguns meninos que ajudavam o Frei. O Frei pedia para algum menino, eu lembro do seu Adelar Menon, falecido há pouco tempo aqui em Francisco Beltrão, que também eles moravam na rua Curitiba com a rua Romeu Louverna, né? Na época devia ser um carreiro. Mas o Frei às vezes ia lá na casa dos Menon e pedia para Adelar, dá um jeito no meu cavalo, coloca ele para pastar em tal lugar. Tal. Então, além do Adelar, tinha outras pessoas que o Frei também pedia para levar a pastar o cavalo. E o cavalo também às vezes aprontava algumas coisas para o Frei. Eventualmente o Frei precisava ir para o interior e ia pegar o cavalo e não encontrava o cavalo. O cavalo acho que tinha dado uma fugida por aí e tal, mas sempre voltava. Né? Mas tem essas coisas engraçadas também, né? O cavalo também às vezes dá uma escapada aí de repente para não viajar, porque eram viagens muito cansativas, assim. Se a gente for pegar, né, a comunidade de Jacutinga, por exemplo, está retratado também no teu livro, né, essa relação do Frei, né? Está aí a 30 quilômetros da cidade de Francisco Beltrão, né? Hoje você tem asfalto e tal, mas na época ia pelo Picadão, era totalmente diferente, era uma jornada praticamente, né? Sim. Ele gosta do Jacutinga, é interessante essa passagem porque o Jacutinga foi colonizado por descendentes de alemães. Então ele tinha uma ligação muito forte com aquela comunidade, né? Tanto que está retratado no livro num capítulo especial, né? Com a colaboração dos moradores lá e de um livro manuscrito que foi feito da comunidade. E lá, então ele ajudou a criar a Capela Santo Alberto Magno, e também lá ele foi montada a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, num riachozinho que tem na comunidade, um sopé do morro, assim, um lugar muito bonito. Até hoje, 70 anos já praticamente lá da chegada do Frei lá, eles têm até hoje essa gruta, e inclusive ano passado esse ano ela foi revitalizada lá, foram construídos passarelas, outras coisas. Então é uma ligação muito forte, e lá ele podia exercitar o seu alemão, né, o idioma alemão com os descendentes. Então o pessoal gostava muito do Frei. E lá tem uma passagem até interessante, bem cômica, do jeito que ele era enérgico e às vezes cômico também. De um casamento campal na época, e o noivo, ele perguntou para o noivo se o noivo queria se confessar antes do casamento, antes da cerimônia religiosa, e o noivo disse que não tinha pecado. Ele insistiu com o noivo, e o noivo disse que não tinha pecado. Aí o pessoal estava reunido na celebração religiosa, e aí o Frei saiu com essa: pessoal, se ajoelhem, porque aqui tem um santo. E o noivo acabou também se ajoelhando. Daí ele falou: não, você fica em pé, você é o santo. Então, coisa assim, a dona Tecla Frigieri, essa história era uma história, na primeira versão do livro, uma história pequena, né? Mas daí um
Uma vez, agora em 2021, fui lá para a comunidade do Jacutinga para levantar mais algumas informações e eu contei essa história. E a dona Tecla Frigeiro, que é professora aposentada, ela... Pois é, eu estava nesse casamento, então ela devia ter, acho que na época, uns 10 anos de idade, hoje ela deve ter quase 80 por aí. E ela contou mais detalhes desse fato. Realmente é uma coisa bem engraçada, hilária. Legal. Tá aí a atuação religiosa, né, e também pessoal do Frei Deodato aqui, a sua passagem, né, aqui por Francisco Beltrão, contada aí através do livro do Flávio Pedron. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse? Olha, um grande aliado, o Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone 3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família. GNU Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. Você é produtor rural e deseja proteger as suas plantações de geadas e dos insetos? Então venha conferir a nossa linha completa de lonas e sombrites para construção de estufas na Agropecuária Campo e Lavoura. Aqui você encontra sombrite de todas as espessuras, inclusive essa malha metálica, qual garante maior estabilidade térmica, assim como as lonas de 100 e 150 micras. Com mais de 30 anos no mercado, a Campo e Lavoura oferece produtos de alta qualidade e ótimo custo-benefício. Não perca tempo, aqui você encontra tudo aquilo que você precisa para a lida do campo e lavoura, de sua casa ou apartamento. Sejam mudas frutíferas de alta qualidade, a linha de adubação completa, nutrição animal e muito mais. Vem para Campo e Lavoura! Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana falando um pouco sobre a atuação do Frei Deodato, personagem bem relevante aqui para a história de Francisco Beltrão, que está sendo contada através de um livro lançado pelo jornalista Flávio Pedron. E é o Flávio que a gente recebe aqui no estúdio hoje para detalhar um pouco mais dessa história, né, da relação do Frei com a nossa cidade, né, ainda lá nos anos 40, 50, aqui em Francisco Beltrão. Flávio, eu queria que você comentasse sobre como que foi o período, né, o período que o Frei esteve aqui em Francisco Beltrão e como que foi, depois ele acabou retornando, né, lá para Porto União e depois foi para a Alemanha e tal, enfim, como que foi essa atuação dele, né, após sair de Francisco Beltrão? O Frei, então, ele ajudou a construir as capelas de Francisco Beltrão, uma capela, depois tinha uma capela pequena, nem sei se poderia se dizer uma capela, né? E daí construiu uma capela maior
em Francisco Beltrão, ajudou a criar movimentos, a catequese na cidade. Ele era uma pessoa assim, suas homilias, seus sermões eram muito fortes, né? Ele ficava olhando para as pessoas na hora do sermão. Ele não gostava que as pessoas se desviassem na questão. Na igreja tinha que ser focado nele, né? E na época, só fazer um parênteses aqui, né? Na época nós vivíamos um período antes do Concílio Vaticano II, ou seja, na maior parte do tempo da missa, o padre rezava a missa de frente para o altar. Tá? E depois no sermão, daí parece que aí sim ele falava para a comunidade de frente. E os homens e mulheres tinham que ficar de um lado e de outro, né? E crianças não podiam ficar correndo ou chorando, que o frei não gostava. Então nessa parte aqui, sim, ele estruturou muito bem a questão da igreja em Francisco Beltrão. E em 1956, ele acaba deixando Francisco Beltrão. O bispo da época, bispo diocesano da época, Dom Carlos Bandeira Saboia de Mello, ele acertou com a congregação dos missionários da Sagrado Coração da Bélgica, a vinda para a região sudoeste, essa região de renascença para cá, até Capanema, Barracão. E eles trariam mais padres para abrir mais paróquias aqui nessa região. E aí foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Glória, no começo de 1956, e o Frei, então, retorna então para Porto União. Ele retorna para Porto União, de onde ele já tinha trabalhado 14 anos. Né? E lá ele fica mais 6 anos. Tá? E tem uma história muito bacana também de Porto União lá, porque a comunidade de Porto União ela é formada uma comunidade muito forte de alemães, então ele tinha essa identificação com a comunidade lá. E lá também tem histórias muito bacanas, tanto que rendeu mais um livro, mais um capítulo do livro falando sobre Porto União, fotos, relatos dessa história dele em Porto União. Então, só repetindo, né? Porto União e Francisco Beltrão foram a maior parte da vida dele religiosa passado nessas duas comunidades. Tá? E daí depois ele acaba retornando para a Alemanha, né? Em 1964, acho que foi no começo, no primeiro semestre de 1964, ele teve um problema cardíaco. Ele foi consultar com médicos em Curitiba. E os médicos constataram que ele não tinha mais condições de fazer esses trabalhos muito que exigissem muito esforço, né? Dessas caminhadas, idas para comunidades do interior, passar grande parte do dia visitando as famílias, conversando. E em julho de 64 ele então retorna para a Alemanha. Não lembro no livro que se diz ou não, se ele ia voltar, não, mas enfim, ele retorna para a Alemanha, acho que foi dia 24 ou 25 de julho, e 3 semanas depois ele acabou falecendo. Ele foi internado no hospital e acabou falecendo, se não me engano, no dia 14 de agosto de 64, e foi enterrado 2 ou 3 dias depois na sua cidade natal. Oh, que legal. Deixou um legado relevante, né? Principalmente aqui para nossa região, né? Para Francisco Beltrão, e que foi contado através do livro aí que o Flávio publicou, lançou, né? Alguns dias, inclusive. E aí, Flávio, eu queria que você comentasse, para a gente ter uma ideia, faz mais de 20 anos, né? Que o Flávio trabalha nessa ideia de contar a história do
do Frei Deodato. E aí isso tudo, esse trabalho foi viabilizado com o apoio da Cooperarte, né? Explica pra gente também como é que foi esse processo, Flávio, de botar tudo isso no papel, transformar num livro, né? Que está sendo aí distribuído para toda a região. A ideia do livro nasceu da dona Virgínia Ruaro, que foi voluntária da igreja em Francisco Beltrão, lá no começo, com o Frei Deodato, e eles acolhiam o Frei na casa, né, o seu Zulmiro e a dona Virgínia, ele fazia algumas refeições na casa, e a dona Virgínia limpava a igreja, decorava a igreja para as principais cerimônias, e também, além da dona Virgínia, do padre Celestino Munaro, e o apoio do dom Agostinho Sartori. Foi em 97 e 98 esse trabalho começado, né? Depois houve o dom Agostinho fez algumas considerações do livro e ele achava que precisava dar uma lapidada melhor no livro. E aí, meio que na época, desanimei um pouco, né? Mas o Ivo Pegoraro, lá do Jornal do Beltrão, sempre me cobrando, me incentivando para retomar o livro, retomar o projeto. E em 2021, então, decidimos retomar o trabalho e concluí-lo. Foi praticamente mais um ano de trabalho. E nessa fase, então, apareceu também a possibilidade de nós colocarmos esse projeto na Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura. E para isso a gente contou com um trabalho essencial, fundamental da Cooperativa de Arte e Cultura do Sudoeste, que é presidida pelo Rony Rebelato, né, que tem feito vários projetos na área de cultura e arte de Francisco Beltrão e região também com o incentivo de empresas, da Lei de Incentivo à Cultura e outras leis. E então foi através da Cooperarte que o livro se viabilizou. O Rony foi atrás das empresas que, como o livro foi aprovado o projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, era possível captar os recursos junto à iniciativa privada. Então, e tá aí, foram impressos os livros na editora Jornal do Beltrão S.A. E esse ano, dia 25 de maio, aconteceu o lançamento. Um lançamento com bastante gente, uma coisa que surpreendeu, né? Mas mostra assim, esse grande interesse das pessoas participarem do livro, irem lá pegar o autógrafo do autor, né? Mostra como há uma demanda grande por assuntos que falem, que retratem a nossa história. Então, até no lançamento do livro, os vários discursos destacaram isso, de que mais pessoas poderiam se dedicar a contar um pouco a nossa história. E eu acho que os acadêmicos aí dos cursos que tem em Francisco Beltrão, na área de ciências humanas, ciências sociais, poderiam também dar um pouco mais de contribuição para a nossa história, não apenas replicar assuntos que estão em livros já e colocar nas suas monografias, nos seus trabalhos de conclusão de curso. Bacana, o resultado é esse aqui, Deodato Bernard, o Frei Missionário, né, o livro lançado em maio pelo Flávio Pedron, e o legal é a gente ver isso. Uma pessoa de Francisco Beltrão, né, incentivada por muitas outras pessoas, contando um pouco da história de um personagem que também fez parte aqui da nossa cidade. O resultado está aqui, um livro. Quem tem interesse, né, pode estar entrando em contato tanto com a Cooperarte quanto com o Flávio Pedron. Aí, o livro está sendo distribuído, né, aqui na região, aí, em bibliotecas, em escolas, para que o maior número de pessoas possível tenha acesso. Flávio, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação aqui no nosso programa. A gente está sempre de portas abertas para mostrar boas iniciativas, principalmente que tratam sobre Beltrão e sobre a região sudoeste do Paraná. E o associativismo e cooperativismo desta semana vai ficando por aqui. Para você que nos acompanhou, um forte abraço e até a próxima.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que busca resgatar e também valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, um município já com mais de 70 anos de criação e chegando próximo dos 100 mil habitantes. E a história que nós vamos contar nesta semana é da dona Terezinha Ouro. Essa gaúcha de Erechim chegou a Francisco Beltrão mais de 70 anos atrás e aqui construiu a sua história. Mesmo aos 94 anos, ela ajuda a nos lembrar uma série de fatos do passado e também um pouco da sua história, da sua relação com Francisco Beltrão. É essa história que nós vamos conferir agora. Saímos de Concórdia, Santa Catarina, com 2 filhos e viemos até Mariópolis. Em Mariópolis morava o meu irmão, Mariano Tadeu Lise. Ficamos lá uns 2 meses. De lá viemos para Beltrão para colocar o matador de suíno. De porco? De suíno. Tá, porco. Pode ser. E com o outro meu irmão, o Lauro Mateus Lise. Foi colocado o matador, trabalhando maravilhosamente bem, mas houve contra algo que se separaram meu marido se separou da sociedade. E assim começou a nossa luta. Aí, na época, o administrador da colônia federal era o doutor, sei que era Leônidas. Nós fomos para Santa Rosa, que ele deu lá esse pedaço de terra para baixo da queda de Santa Rosa. Meu marido trabalhou lá com 2 peões, fizeram tudo, cerca, tudo, que ele ia nos ajudar a colocar o matador de suíno lá. Só que, de repente, a política trocaram de administrador, um baiano, que o doutor Antônio, não sei do que, veio lá da Bahia. E ele não ajudou ninguém. Nós com 2 crianças, o que nós fazíamos lá? Não tinha como viver. Água tinha, mas resto. Aí voltamos para Beltrão. E colocamos aí, e lutando pela vida de um lado, nunca ter ajuda de ninguém. E chegamos aonde chegamos até hoje. Tá, e conta da pinguela lá que o pai fez. Daí, meu marido comprou 2 arqueiros de terra do seu Antônio Barbieri, que é onde que é o aeroporto hoje. Que lá é uma oficina mecânica. E na frente morava um casal francês, que dizia os franceses. Era o casal com uma filha e o nome da filha era Leonan. E o pai dela era o dono do Calvário. Ele morava para cima do quartel. E uma filha morava lá no quilômetro 4. Tinha 4 filhos, tudo franceses. Daí o meu marido se colocamos lá, formou a chácara e tudo, mas ele queria mais. Aí ele descobriu aqui na beira do rio Marecas. Ele comprou a terra do Pavan, 2 arqueiros. Ele vendeu lá em cima, comprou aqui embaixo, construiu um balcão e até a gente se incomodou
porque queriam passar e tinham que passar dentro da casa, porque ele fez a casa só para nós, não para alguma coisa podiam passar, e ele construiu a pinguela. A primeira enchente que veio, vinha arrastando uma árvore, enroscou na pinguela, aí o meu marido teve que cortar as pias de aço, que ele mesmo fez, para senão ia levar embora até o barracão, que era a nossa morada. Aí as pinguelas, está hoje os restos, digo, mortais lá, que fizeram o quartel, hoje é do quartel, e que fizeram a parte de alvenaria. Está lá definitivo. Não, mas o início foi do meu marido, Guilherme Alexandre Ouro. Tá, agora e o que era lá no quartel? O que era lá no quartel, era antigamente? Lá não era quartel militar na época, era da Colônia Federal. Lá era hospital, lá era farmácia, lá era pensão, as mudanças que vinham, tudo era lá. Isso parece até uma benção, que hoje é o quartel militar. Está ali como estava, está ali. E deve conservar para lembrança. Que toda a vida não vai permanecer, porque a madeira, se fosse alvenaria, era mais fácil, né? Então, graças a Deus, esse quartel foi uma benção aqui para a Colônia Federal, que era da Colônia Federal. Que é o INCRA hoje, né? E era internamento de doente, tudo era lá. E quem que eram os médicos? Quem que eram os médicos? Dr. Rubens da Silva Martins e doutora Diva Sansão Martins. E as parteiras que lhe atendiam? A parteira daqui de Beltrão na época era a Dona Angelina Zancan e essa outra desse oh meu Deus, era duas. É a idade. A Dona Irene era, também ajudava? Dona Irene, não era? Não, aí é outra coisa. As professoras, primeiras professoras de Francisco Beltrão foi Dona Irene de Freitas, professora da Colônia Federal. A escola só era lá. E a Italina Zancan, que é o marido dela, agora não sei, ela tem os nomes do marido que eu não sei. Então, foram as duas professoras da Colônia Federal na época. E professora. E o seu Ouro era Papai Noel. Aí depois que passar dos anos, o meu marido, como o Guilherme Ouro, começou a dar, nós já morávamos aqui no bairro industrial, e aquela multidão de crianças que estudavam no colégio municipal. À tarde era uma procissão. Daí meu marido se inventou de querer dar bala. E olha, uma vez chegou o bispo aqui, Dom falecido Sartori. Dom Agostinho Sartori. Ele estava procurando a rua Apucarana. Ele mais secretário. Então meu marido explicou a rua Apucarana, aquela tal. E ele viu aquela multidão de crianças, ele disse, o que é isso? Eu disse, senhor bispo, o meu marido faz mais de ano que dá. Ele disse, eu nunca vi uma coisa igual. Era um tapete de uma bolinha, nós saímos, era um atrás do outro, pegar só uma bala do meu marido aí. Olha, era a coisa mais linda. Pois o senhor viu, ele fez o Papai Noel e tirou a foto lá dentro do terreno do seu Sabadinho, com aquela turma que o senhor viu ali na foto. Pai Noel. Mas ele distribuía a bala aí, que até hoje, diz, eu vinha pegar a bala aqui do seu Ouro. Tem ainda gente, muita gente vem aí e fala, vinha pegar a bala aqui do seu Ouro. Uma funcionária da prefeitura, que eu sei que ela falou com ele, vieram pegar nós aqui de carro, fomos, mas nem sei aonde que foi, o senhor sabe que é o lugar, acho que foi para a prefeitura por aí, que ele foi chamado para fazer o Pai Noel. Mãe. E ainda levaram ele lá para Nova Concórdia. Levaram fazer. Mãe, mas isso bem antes, quando ele tinha
Branca, ele era mais gordo. Ele era barbudo, só tem a foto dele aí. O gerente do Banestado pegava ele para entregar os presentes para os funcionários do Banestado, isso na época, e do Bamirindos também. Né? Ai, essa eu não, sabe que eu não lembro. Mãe, ele vinha pegar aqui no dia 24 de dezembro. Eu não posso dizer. Eu sei que ele era chamado para muito lugar para fazer o Pai Noel. Que ele era barbudo, né? Tinha a veste, e daí ele era para ir, que eu tenho um filho, mora em Florianópolis. Aí eles quiseram que o pai fosse fazer o Pai Noel lá em Florianópolis. O que não serve mais para você pode ser útil para quem precisa. A Prefeitura tem o Banco de Doações, que faz a ponte entre doadores e quem precisa receber. Se você tem sobra de materiais de construção, chame o Banco de Doações. Móveis em bom estado também podem ser doados. O Banco de Doações fica na Rua Mandaguari 201, bairro Luther King. Chame pelo WhatsApp 988184288. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Criei a minha família aqui em Beltrão. Nem todos moram aqui. Mas eu não troco Beltrão por outros lugares. Aqui é a minha casa, é a minha pátria e aqui é o meu sepultamento. Dá conta como é que era Beltrão na época, mãe? Na época, quando nós entramos aqui, tinha toco de pinheiro na rua principal, na avenida. Tocos de pinheiro que desviavam no início. Não, e até tinha casas boas, como tinha casas, mas estava bem adiantado quando nós entramos aqui. E mudou muito, e vai mudar mais. Porque hoje Beltrão desenvolveu esses 2 anos com essa epidemia que a gente não sai de casa. Eu me perco na avenida. Tenho 94 anos, mas eu me perco na avenida. É uma coisa que desenvolveu, eu não sei nem explicar. Como que Beltrão desenvolveu e vai desenvolver mais? Por causa da colônia federal. Hoje é quartel militar, graças a Deus, e a colônia, as cooperativas, a colônia que é forte, e as faculdades que tem aqui. E quem fez o aeroporto? Quem não estuda, não tem nada. Precisa estudar para ser um bom brasileiro, uma boa brasileira, para levar esse Brasil avante. Daí entrou os poceiros aqui que disseram que eram os donos. Aí eles, não é que fizeram, só desmataram um pouco. Era estrada reta, antigamente, mas não foi desmatado. Mas aonde que era reta? Qual a estrada? Aonde que o aeroporto subia, era a estrada que ia lá para Santa Rosa. O aeroporto era a estrada, que hoje é o aeroporto e desviaram a estrada. Então tá aí Francisco Beltrão, esse padre Frei Leodato, que tá aí, que Beltrão hoje é o que é. E também tem outra. Não houve aqui essa última, como é que se diz? Do tempo. Revolta? Não, o tempo. Que descobriu até a policlínica. Temporal. O temporal que houve aqui em Beltrão, não sei se o senhor está aqui ou o quê, que tirou até telhas da policlínica, mas foi horrível. E aqui entrou pela primeira vez as monjas carmelitas, que elas foram embora, porque a madre faleceu, e daí elas, quando chegaram aqui, deu aquele temporal que descobriu casa, fez horror. E daí ela disse assim, e daí ela foi, socorreram ela no clube de mãe que era ali perto da prefeitura. Elas foram socorridas aí.
Daí essa monja que faleceu disse assim: jamais, Beltrão, eu digo isso que é felicidade morar aqui, jamais Beltrão irá ter tormenta como Deus. Jamais Beltrão irá ter uma tormenta, como é que se diz? Temporal. Um temporal como Deus, que prejudicou, que arrancou até a telha da policlínica, que todo mundo pode falar. E o padre Afonso, que ele era daqui dos padres belga, que ele estava em Marmeleiro, foi vigário lá, faleceu lá. Lá também houve um temporal que ele disse: jamais Marmeleiro irá ser prejudicado por um temporal. E essa madre aqui Beltrão. Por isso que eu digo que eu quero morrer aqui, porque quem mora aqui você contar feliz. Quem mora aqui você contar que jamais vai ter. Eu mesmo percebo em outros lugares isso, e aqui nós não. Lá deu isso, lá deu. E aqui não. Até no verão. Lugares que eu não sei, mas aqui é um lugar bom de se viver. É só respeitar a justiça. Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que busca resgatar e também valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Muitos homens, muitas mulheres, né? Um trabalho a muitas mãos em um tempo muito mais difícil do que hoje e que certamente foram pioneiros, ajudaram a desbravar e a desenvolver o nosso município. Gente, toda semana tem uma história nova, a gente traz aqui personagens novos também para vocês e a gente conta também com a colaboração dos beltronenses, né? Você que sabe aí, conhece algum pioneiro que tem alguma história, que tem uma ligação, uma relação importante com a nossa cidade, nos contate, nos avise que a gente vai atrás dessas bonitas histórias aqui do nosso município. Um forte abraço e até a semana que vem. Olá, então, sou o Ademir, proprietário da Espectro Palma-Sola, empresa que atua no ramo de energia fotovoltaica há anos no mercado, uma das pioneiras. E como a empresa já vinha trabalhando com sustentabilidade, surgiu uma oportunidade até para a gente trazer para os nossos clientes, parceiros, a nossa região em si, trabalhar com o projeto de créditos de carbono, trabalhar com a certificação das propriedades. Nesse projeto, a gente vai até as propriedades, a gente faz todo o checklist da propriedade, faz a certificação dela através de tudo o que possui na propriedade que vai gerar créditos de carbono. Alguns exemplos: placas solares, plantio direto, abelhas, área de preservação permanente, entre outros. Minha pergunta é: o gás carbônico é bom, é ruim? Minha dúvida que eu tenho. O gás carbônico. O gás carbônico ele funciona assim. A empresa lá na cidade, para fazer a produção normal dela, que ele produz lá na indústria, geralmente ela emite esse CO2, esse gás, né? E o senhor, com a atividade que o senhor tem aqui na propriedade, plantio direto, reflorestamento, as áreas de EPP, reserva legal, tudo isso captura o gás do ambiente, entendeu? E isso gera um crédito para o senhor, entendeu? Aonde o senhor vai ter X créditos para o senhor vender para essas empresas que estão poluindo lá. Hoje em Palma-Sola e região aí a gente está trabalhando com uma franquia nova, está chegando aí na região, está fazendo um trabalho já em várias propriedades, né, e a gente espera
que esse número aumente e que esses produtores possam também estar ganhando dinheiro com o projeto aí no mercado de carbono para vender esses créditos, né, para as empresas que a própria associação faz todo um procedimento de auditoria, né, para saber o quanto que essa empresa ela emite de gases poluentes. Então, a gente sabendo quanto ela emite e a quantidade que ela necessita de compra, a gente faz a intermediação de venda e o produtor recebe esse dinheiro na conta dele. Olá, tudo bem? Eu sou o André, da André Luiz Veículos, 16 anos no mercado de Francisco Beltrão, e eu vou falar para você um tema hoje, negociações. Você negocia? Sim, todo dia. Você compra, você vende, você tem que comprar uma roupa, você tem que comprar um carro, você quer comprar uma casa, você tem sonhos. Então você está sempre negociando contigo mesmo. Eu ganho meu salário, eu tenho que gastar meu salário nisso, naquilo. Então assim, você precisa negociar. Muitas vezes estamos ali com as contas perdidas, com as situações brabas, mas fizemos uma negociação errada. Ah, mas a minha vida é assim, Deus não me ajuda, Deus não sei o quê. Espera aí, é culpa do outro lá de baixo, não sei o quê. Não, para. Vamos, antes de fazer uma negociação, vamos usar as pessoas que têm entendimento sobre a negociação. Eu sou o André Luiz, analista, especialista em negociações de carros e às vezes posso te ajudar também. Se você não comprou um carro meu, se você está precisando de uma ajuda, pode contar comigo. Porque eu gosto que as pessoas também consigam fazer bons negócios. Esse é meu trabalho também. Não só vender carro, não só ter minha loja. Mas a negociação tem que ser pensada. A negociação, existem ótimas mecânicas em Beltrão, existem ótimas pessoas, despachantes que vê documento. Então eu estou falando do conceito até de carro um pouco, porque as pessoas vêm fazendo negociações que não tem volta, negociações erradas, não procuram um profissional daquela área para ajudar ela a fazer uma negociação. Não tem hoje? Não tem, mas existem pessoas que ajudam. Certo? Uma pessoa que só faça isso para você negociar, ela precisa sobreviver? Não, ela vende carro. Mas então eu quero que você entenda que tem despachante, tem mecânico, tem vistoria, tem vários detalhes. Então assim, daí você faz uma negociação errada, você leva 2, 3 anos para organizar a tua vida novamente. Mesmo assim nas suas escolhas. Quando você escolhe um casamento errado, quando você escolhe fazer uma coisa errada, quando você não observa o que você vai fazer, não estuda, não peça a Deus direção, não vai atrás de entender e conhecer o que está acontecendo, você fez uma coisa errada, para voltar para trás, às vezes leva muitos anos. E a culpa é de quem? É de quem fez, certo? Porque não foi atrás de ver o correto. Então eu falo para você, cuide das suas negociações da sua vida, porque Deus quer que você faça as coisas com tranquilidade, não com loucura. Ele é o caminho, é a luz, Jesus Cristo é o caminho. Faça com cautela. Leia a Bíblia, né? Provérbios de Salomão. Leia a Bíblia, você vai achar as respostas. Jesus te ama. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Williams Costa, palestrante, programa Gerencie Sua Vida e também autor do livro A Caravela. Muitas das pessoas desejam sucesso. Para falar sobre sucesso, nós temos que imaginar uma balança. O quanto da tua dedicação pesa mais do que a tua expectativa. Se a tua dedicação pesar menos do que a expectativa, você não realiza grandes feitos. Professor Williams, tu não me conhece, eu trabalho muito, sou sofrido, vim de uma família sofrida, sou pobre. Hoje eu sou empresário com dificuldade, estou quase quebrando. Minha esposa deixou de mim. O meu filho está com dificuldade na vida dele, pessoal, se separou. Minha vida está um inferno.
Quando existe adversidades aqui fora, fiel da balança, muito pesada adversidades, por outro lado, nós temos que ter sabedoria. E se a tua sabedoria pesar pouco, que nem uma pena, as adversidades vão te consumir. Logo, você pode buscar sabedoria através da Bíblia, prestando atenção numa missa, num culto, o que o padre ou o que o próprio pastor falam. Você pode prestar atenção no que o outro está fazendo bem feito e copiar ele. Assim, a tua sabedoria é superior às adversidades e você vai conseguir superá-las. Precisamos entender que a coisa mais barata nesse mundo é aprender com o erro dos outros. Não te custa nada no bolso. Comece a prestar atenção naquilo que está dando certo para outra pessoa, naquilo que está dando errado para outra pessoa. Busque sabedoria em Deus, dentro do teu coração. Nós temos condições de realizar grandes feitos a partir da humildade, do perdão. Se perdoe, perdoe teu passado. Quanto ao futuro, tenha esperança, só tem esperança quem tem fé. Realize grandes feitos, sendo um homem de fé, uma mulher de fé, sendo um jovem de fé, e principalmente fé em ti, naquilo que tu pode realizar. Tenho certeza que a tua vida vai melhorar muito. E que Deus te abençoe para isso. Seja feliz.